qual é o melhor inversor fotovoltaico para você incluir no sistema que você está oferecendo para o seu cliente. Alguns integradores acham que é só fazer uma conta básica, como por exemplo, eu tenho um sistema de 15 kW para instalar no cliente. Eu vou considerar 20% de oversizing, então eu vou colocar um inversor de 12 kW. Ou pior, joga para o distribuidor falando assim, cota para mim um sistema de 15 kW. E o distribuidor, o fornecedor, escolhe qual é o sistema que mais se adequa, ou seja, ele vai procurar o menor valor, provavelmente, para conseguir oferecer esse sistema e realizar a venda, né? Mas quais são os detalhes técnicos que a gente tem que analisar no inversor para a gente saber se ele realmente serve, se ele realmente é a melhor opção para aquela aplicação? Então, para isso, a gente tem que conhecer alguns detalhes técnicos que hoje eu vou passar aqui para vocês entenderem e conseguirem fazer uma análise do inversor que está sendo oferecido para vocês. Com isso, se o seu fornecedor trabalha com 2 ou 3 marcas, você vai conseguir analisar os modelos que eles têm e assim decidir qual que é a melhor aplicação para aquele seu cliente específico. Então, como o inversor funciona? O inversor ele é um equipamento eletrônico que faz a conversão de corrente contínua para corrente alternada. Então, ele utiliza aquela energia produzida pelos módulos que não é aplicável nas nossas instalações elétricas em energia em corrente alternada, que dá para utilizar nas instalações, e assim também os nossos equipamentos vão utilizar essa energia e também vai ser inserido na rede, né? Vai ser usado na rede como crédito. E para isso, o inversor ele tem que tratar essa energia, ele transforma essa energia em uma energia utilizável pela rede. Então, para isso, ele tem diversos sistemas internos, como filtros, conversores, etc., que fazem esse tratamento da energia para deixar ela possível de ser inserida na rede. E quais são os tipos de inversores que nós temos disponíveis no mercado? Vou falar de 3 tipos. Nós temos os microinversores, que são inversores que foram fabricados para um módulo só, ou seja, o módulo vai ter seu próprio inversor, então a energia de cada módulo é otimizada. E com isso, você tem um aumento de geração na saída. Aí você me pergunta, Paulo, mas existem alguns microinversores que são para 2, 3, 4 módulos. Mas se vocês analisarem esses microinversores, vocês vão perceber que cada módulo é colocado numa entrada separada. Ou seja, cada módulo tem um tratamento especial na entrada para ser inserida a maior potência possível na rede. Então a principal vantagem do microinversor é essa, que você consegue, cada módulo tem seu tratamento específico. Se você tiver algum ponto com sombreamento de platibanda, de uma antena, só aquele módulo vai perder energia, não vai perder energia em toda uma string. A parte ruim é que se você precisa instalar em um sistema um pouco maior, você vai ter um custo muito alto. Mas tem alguns clientes que pedem para colocar microinversor, mesmo num sistema maior, sem se importar com o valor, porque ele quer ter essa otimização. Mas também existem outras aplicações que dá para aproveitar essa otimização por módulo. Nós temos também o inversor string ou string inverter. Esse é para você conectar as strings, esse é o mais utilizado, né? Onde a gente conecta um módulo no outro, nós formamos as strings e assim a gente consegue ligar essa string inteira no inversor. O custo dele é menor, porém ele não tem essa análise módulo a módulo. Se você tiver algum módulo ali no meio que está com problema, ele vai impactar em toda a string que está instalada naquele inversor. Então esse é um ponto negativo, mas o ponto positivo é que o custo dele é mais viável quando você vai colocar em um sistema maior. E tem também o Central Inverter, ou inversor central. O Central Inverter geralmente ele tem um MPPT só, ele tem uma entrada só, porque ele é utilizado para usinas de solo, em sua maioria. Então são todos módulos que estão virados para a mesma orientação, para a mesma angulação, e com isso não tem problema que você tenha uma entrada só. Então são distribuídos em várias strings grandes, e assim você consegue colocar nesse inversor e assim ele vai ter uma otimização, uma maior eficiência, porque ele é projetado para alta potência. Então, dito isso, nós temos alguns pontos a analisar, algumas características do inversor que são importantes, como por exemplo, nós temos a tensão máxima e a tensão mínima. A tensão máxima, que é chamada de tensão de circuito aberto, que a gente pode colocar no nosso sistema, e também a corrente curto-circuito, que é a corrente máxima, elas são questões construtivas. Não quer dizer que elas trazem a melhor eficiência para o nosso inversor. Para isso, a gente analisa a curva de eficiência. Para analisar a curva de eficiência, a gente utiliza esses dados. Então, nós temos tensão máxima e tensão mínima, que é a tensão de start. Nós temos a corrente máxima, que é uma questão construtiva. Se você jogar acima dessa corrente, você vai ter um problema com o seu inversor. E quando você analisa um datasheet, você também vê que tem um range ali, uma faixa de tensão que ele trabalha.
Então a gente vai utilizar esses dados para analisar a curva de eficiência do nosso inversor. Então isso serve para aquele cliente que fala assim para você, viu, Paulo, a gente pode colocar um inversor maior do que a quantidade de módulos, porque depois eu quero aumentar. Até dá. O inversor vai funcionar. Como eu disse, quando a gente fala da característica construtiva dele, se ficar acima ali da tensão mínima, ele vai funcionar. Mas não quer dizer que ele vai gerar o que ele poderia gerar, que ele vai gerar o máximo da eficiência dele. Para analisar esse dado, os fabricantes fornecem a curva de eficiência. A curva de eficiência ela mostra para a gente qual é a tensão, a melhor tensão de trabalho do nosso inversor. Então não quer dizer que a eficiência é linear. Então quando o sistema está startando, ele tem vou chutar aqui, 96% de eficiência, que é dado lá no datasheet? Não necessariamente. Essa curva pontilhadinha em azul mostra que se você tiver uma tensão abaixo da tensão nominal desse inversor, ele vai ter uma eficiência menor. Você consegue ver que ele chega até 98% de eficiência, mas se você utilizar uma tensão mais baixa, você vai ter 96%, 97% de eficiência. Então, Paulo, mas são só 2%. Sim, só que são só 2% por 30 anos. Então isso lá no final vai ter um certo impacto para o seu cliente. Então nós temos o coeficiente de rendimento e embaixo nós temos a potência de saída. Então quando você analisa aquele quadradinho menor ali do lado, você percebe que conforme a tensão vem aumentando, ela aumenta e chega a partir de um certo ponto ela diminui. Então quando a gente vai fazer o design de um sistema, a gente tem que considerar essa tensão. Aí você me fala assim, Paulo, mas quando passa uma nuvem, quando tem cocô de passarinho na placa, não diminui? Diminui pouco, a faixa de trabalho da tensão é menor, geralmente a corrente varia mais. Já a gente vai analisar o gráfico de um módulo e a gente vai perceber que conforme vai diminuindo a incidência de radiação no nosso módulo, o que varia mais é a corrente. Então quando a gente projeta o inversor para aquela tensão, né, aquela string para aquela tensão, a gente percebe que ele não vai fugir muito daquilo. E assim você tem a maior eficiência possível para o seu inversor fotovoltaico. Então, isso bate um pouco de frente com aquilo que o nosso cliente pergunta para a gente. E se eu colocar um inversor de 20, mas eu tenho só 10 kW de módulos? Você vai perder eficiência? Mas eu já vou instalar. Às vezes o cliente decide que é melhor assim. Mas se você conseguir apresentar esse dado para ele, você vai mostrar até mais propriedade técnica em cima daquilo. Então você vai falar, a gente consegue fazer, mas aqui a gente vai ter uma perda de eficiência até que você preencha o seu inversor com a quantidade de módulos que ele foi projetado. Então o fato dele aguentar aquela faixa de tensão não quer dizer que seja o melhor trabalhar naquela faixa de tensão. Ele tem uma tensão específica onde a gente tem a maior eficiência possível. Outro ponto a se analisar, que eu já vi dando muita dor de cabeça, é o monitoramento. Às vezes o monitoramento daquele tipo de inversor não é muito bom, às vezes ele é muito trabalhoso. Tem uns inversores que eu já vi que tem que ligar na empresa a fornecedora de energia, a fornecedora de internet para liberar uma certa porta. Então isso tem que tomar cuidado também, porque se você não conseguir instalar um monitoramento para o seu cliente, pode ser que você tenha problemas no futuro. Seu cliente fala, Paulo, não está gerando aqui na minha casa. Você não consegue entrar no monitoramento rápido, você tem que ir até o cliente para você coletar os dados do inversor para fazer essa análise. Isso também permite com que o nosso cliente consiga ter ali aquela gestão visual que o sistema dele está gerando. Isso é até interessante, porque muitas vezes está no churrasco e fala, meu sistema fotovoltaico aqui e tal, mostra o gráfico, e aquilo é possível de te indicar. Se aquele cliente realmente gostou do seu trabalho, gostou do que você ofertou para ele, ele pode te indicar mostrando ali o monitoramento dele. Eu já presenciei, o pessoal mostrando ali, instalei meu sistema fotovoltaico, está aqui a geração. E isso faz com que gere interesse em outras pessoas. Então esse é um ponto positivo de você instalar um monitoramento. Existem diversos tipos de monitoramento. Você tem que colocar cabo, ou é pro Wi-Fi. O importante você tem que saber, antes de comprar o seu inversor, como é feito o monitoramento. Se é fácil, é difícil, se a plataforma ela é uma plataforma utilizável, se ela é fácil de o cliente utilizar ela. Com isso você consegue saber se aquele sistema tem um monitoramento interessante ou não. Existe também a proteção. Hoje a maior parte dos inversores já vem com a proteção ali de curto-circuito, sobrecarga, de descargas atmosféricas. Porém, é importante analisar, porque se não vier, você tem um custo a mais. Você tem que colocar uma string box na saída. Isso te gera um certo custo, Você tem que colocar mais uma caixa, aumenta ali um pouco da infraestrutura da parte CA. Porém, se o seu inversor já tiver essa proteção, ele te garante que é a melhor proteção possível projetada para aquele inversor, e você também não precisa instalar uma string box no seu cliente. A única coisa que você tem que garantir é que ele tenha um aterramento, que o aterramento esteja dentro das normas,
e com isso você vai ter o seu inversor já protegido na saída. Hoje muitos inversores também têm proteção na entrada, outros você precisa colocar uma string box, porém isso é um ponto a se analisar quando a gente vai escolher qual inversor a gente vai colocar para o nosso cliente. Às vezes você tem um que não tem e um que tem, os valores são similares, e analisando as outras informações você vê que bate com o que você vai colocar ali, e com isso você consegue chegar no melhor inversor possível para aquela aplicação. Mas quando eu vou instalar em um cliente que tem diversas águas, os inversores eles têm uma entrada, né? Uma ou duas ou três entradas, e nós temos também as entradas MPPT. O que é o MPPT? A sigla é de Maximum Power Point Tracking, ou seja, é o seguidor de ponto de máxima potência. Quando você analisa o gráfico de tensão e corrente de um módulo, você percebe que conforme a irradiação varia, então você vê ali no gráfico, para 1000, para 800, para 600 watts por metro quadrado, o ponto de máxima potência varia. Então o inversor não pode ficar trabalhando sempre na mesma corrente de tensão, porque quando ele trabalha naquele ponto, se variar a irradiação de entrada, né, desse módulo, você vai perceber que o ponto muda, então a tensão muda um pouco. Então ele vai ficar modulando aquela parte ali do gráfico, aquela parte superior entre tensão e corrente, para chegar no ponto de máxima potência, e cada vez que isso alterar, isso é instantâneo, né? Ele faz essa análise já instantânea. Então passou uma nuvem na frente, mudou ali a radiação do módulo, ele refaz essa análise do ponto de máxima potência e permite com que o nosso inversor esteja produzindo sempre a máxima potência possível. Mas no que isso importa se todo inversor tem MPPT? Importa quando você tem um cliente com duas águas, por exemplo. Se você colocar esses sistemas em paralelo, em duas águas, né? Então uma string numa água, outra string em outra água. Quando você liga em paralelo, você tem um mismatch. Eu já vou explicar para vocês o que é mismatch, mas você vai ter uma perda de potência. Quando você consegue separar em dois MPPTs essas duas strings, você garante que cada MPPT vai fazer uma análise diferente, ele vai chegar num ponto diferente de máxima potência. Conforme o sol vai variando, né, cada água tem a sua incidência de radiação. Com isso também você vai ter uma potência de saída dos módulos diferente. Por isso que é interessante que, se você tiver uma orientação ou uma angulação diferente, ou até módulos de potências diferentes, é interessante que eles fiquem separados por MPPT. Cada MPPT vai ter um tipo específico de módulo e na mesma água, né? Então isso garante que você vai ter um ponto de máxima potência na saída. Então o que é mismatch? Eu coloquei aqui para vocês uma simulação que eu montei. Você consegue ver ali que eu tenho uma bateria de 5 volts e uma de 3 volts. De tudo isso que eu coloquei, você não precisa analisar cada informação desse circuito. Lá na saída, perto da lâmpada, você consegue ver que você não vai ter 5 volts na saída. Você vai ter a corrente de uma string, de uma bateria, nesse caso, né? E você vai ter a faixa de tensão reduzida. Então você percebe ali que na saída dele tem uma corrente de 160 amperes, que é a mesma corrente que está passando lá na nossa lâmpada, mas você não tem os 5 volts, ou seja, além de essas duas correntes não estarem se somando, você também não está somando as tensões, né? Não está saindo a tensão que é específica daquela string que está em paralelo. Então ali você consegue ver o que? Você tem 5 volts e você tem 3 volts. Aqui você tem uma corrente de saída. Lá na minha lâmpada, lá no final, eu só tenho 4 volts, 4 e uns quebradinhos, ou seja, eu estou perdendo energia pelo fato de eu ter duas pilhas de tensões diferentes conectadas em paralelo. Isso é o mismatch do sistema fotovoltaico. Então, como elas estão diferentes, o módulo que está com a menor potência, ou a string que está com a menor potência, ela limita a string que está com maior potência. Isso faz com que a energia que chega lá na minha carga, ou seja, no caso do sistema fotovoltaico no inversor, seja menor. Então esse é um ponto a ser analisado. Então quando a gente divide os MPPTs, a gente coloca águas, módulos diferentes em MPPTs diferentes, a gente não vai ter mismatch. Então a gente garante que o inversor novamente vai injetar na rede a maior energia possível. Então com isso nós temos 3 pontos. Analisa a parte de tensão e corrente. A corrente importa quando você vai fazer o design, porque você tem que respeitar o limite máximo dessa corrente, né? Senão você vai ocasionar um problema ou até uma queima de fusível, né? Que não vai permitir com que o sistema funcione. Mas quando a gente fala de tensão, a gente tem um ponto de máxima eficiência. Isso é interessante de se analisar. Eu vou colocar um inversor
para o ponto de máxima eficiência dele para garantir que o meu cliente vai trabalhar com aquela eficiência mesmo que eu tenho no datasheet. Se o meu sistema tem proteção, então, tensão e curva de eficiência, proteção, monitoramento e a divisão dos MPPTs. Essa divisão dos MPPTs de acordo com cada cliente. Mas aí você me pergunta, fala, cara, mas todo cliente que eu vou oferecer, antes de eu cotar, eu tenho que ir lá fazer uma análise? Não necessariamente. Antigamente era feito assim, né? Eu estou no mercado aí desde 2013, então em 2013 todo cliente, como eram poucos, a gente ia lá e fazia análise técnica, a gente ia lá, subia com o drone, conhecia a instalação elétrica do cliente. Hoje isso não acontece mais. Como tem muitos leads, às vezes você pode fazer essa cotação, só que você tem que deixar uma faixa para você trabalhar. Você tem que deixar claro para o seu cliente, ó, estou fazendo aqui uma cotação prévia, essa cotação prévia eu ainda não analisei aí a sua instalação, só que eu preciso fazer essa análise antes da gente fechar o contrato. Eu preciso ver se esse material é a melhor aplicação para você, se você vai gerar a melhor energia possível. Tendo esse background, né, de informações sobre o inversor, você vai garantir para o seu cliente que você tem um conhecimento técnico do que você está fazendo. Você não está oferecendo para ele qualquer coisa. Você está oferecendo para ele a melhor eficiência possível. Você está oferecendo para ele o melhor equipamento possível para a aplicação dele. E isso faz com que você ganhe confiança do seu cliente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o meu vídeo até aqui. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, curte o vídeo para me ajudar a divulgar e a gente se encontra no próximo.